Olá, bom dia, e aí como vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que estejam saudáveis e com o coração cheio de alegria da parte do Senhor. Aleluia, glória a Deus, que dia maravilhoso! Sexta-feira, como diz o povo, né? Sextou. Sextou com ânimo, sextou com alegria, sextou com a presença do Senhor, com a certeza de que vamos morar no céu, com a certeza de que podemos confiar naquele que nos criou. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E vamos para mais um tema maravilhoso. Mas antes de adentrarmos ao tema, eu quero pedir para você, deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva se ainda não é inscrito. Fazendo assim, o YouTube entende que esse é um conteúdo bom, relevante, e aí ele vai estar indicando para mais pessoas. Assim, você se torna um missionário virtual que estará levando onde você não consegue chegar. Amém? É apenas um clique e você envia esse vídeo para muita gente. Glória a Deus. Vamos ao tema? Diz assim, ó: em quem confiar? Em quem você confia? Em quem eu posso confiar? Hum? Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Salmos 27. Na década de 1950, Hollywood endeusou um jovem ator que, com uma combinação extraordinária de talento e beleza, foi indicado ao Oscar 4 vezes consecutivas. Seu nome, Marlon Brando. No mês em que escrevo essa meditação, Brando encerrou o último capítulo de sua vida numa situação muito deprimente. Esse devocional é do Alejandro Blum, tá? Alejandro Blum. Patologicamente obeso e psicologicamente desequilibrado, a famosa estrela de outros tempos morreu no apartamento de um só quarto, sujo e dilapidado, escondendo suas 2 estatuetas do Oscar dos credores que corriam atrás de uma dívida de quase 20 milhões de dólares. Meu Deus, olha isso, né? Para alguém que teve tanto sucesso, para alguém que foi tão amado, que foi tão endeusado, né? Como diz, né? Era Deus grego, né? Oh, meu pai! Sua vida familiar tinha sido um desastre. Em 1990, seu filho Christian matou o namorado da irmã Cheyenne e enfrentou um julgamento marcado por insinuação de incesto. 5 anos mais tarde, Cheyenne cometeu suicídio. Que tragédia, né? Meu Deus. Houve momentos em que o excêntrico ator teve todo o dinheiro que quis, bebeu e comeu do bom e do melhor. Torrou a fortuna e só encontrou refúgio numa ilha que comprou no Tahiti. A realidade é que nunca teve paz. O dinheiro, o poder, a fama não foram capazes de preencher o vazio enlouquecedor de seu triste coração. E aí eu quero dar uma pausinha para falar desse livro aqui, do Timothy Kelly, Deuses Falsos. Nesse livro aqui, ele fala exatamente isso aqui, ó, que as pessoas confiam no dinheiro, fazem do dinheiro, do sexo, da beleza, os seus deuses. E são deuses falsos,
porque nós não podemos confiar. O dinheiro acaba, a beleza acaba, o sexo acaba, tudo acaba. Mas a presença de Deus, a vida abundante de Deus é eterna. Então coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, tá? E aqui ele fala de um relato tão lindo, que eu já li na palavra e não tinha percebido o que está por trás de tudo, sabe? A vida de Leia. Leia foi uma das esposas de Jacó, a feinha, sabe? Aquela feinha, que a Bíblia fala, né, que ela não tinha beleza, mas Raquel era bela. E Jacó tinha olhos só para Raquel. E Leia era desprezada, Leia era mal amada. Na verdade, ela só tinha filhos, né? Então, tendo filhos, ela achava que ia ter o amor de Jacó. Então, a vida dela passou a ser em torno de Jacó, de ter o amor de Jacó. E ele nem olhava para ela, ele fazia sexo com ela, né? Então, o que acontece? Ela ouvia Jacó falar do Deus dele. Ela ouvia Jacó falar. E ela foi se convertendo. Ela foi se convertendo ao Senhor. E quando ela teve o último filho, Judá, ela diz: agora eu louvarei o Senhor. Quando ela estava livre, os outros filhos, tudo era referente a Jacó. Quando ela tinha o filho, ela falava assim: esse vai chamar tal, porque assim ele vai me olhar. Esse vai chamar tal, porque agora Jacó vai me amar. Então ela estava em torno, em busca de ter o amor de Jacó. Ela colocou Jacó como Deus na vida dela. E aí ela não se completava, ela não era plena. No dia que ela começou a colocar Deus como centro de sua vida, aí a Bíblia fala assim, ó, que Deus se lembrou dela e fez ela ter outro filho, porque já tinha muito tempo que ela não tinha filhos. Então, quando Judá nasce, aí ela fala: agora eu louvarei ao Senhor. Olha que coisa linda. Então ela passou a confiar no Deus de Jacó. Passou a ter intimidade com o Deus de Jacó. E aí o Deus de Jacó se torna o Deus dela. Aí ela fala: agora eu louvarei ao Senhor. A homenagem agora era para o Senhor, o nome de Judá. E ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo, né? Porque Judá é um dos pais de Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, que nós possamos colocar Deus, confiar em Deus, e não fazer como essa pessoa que confiou no dinheiro, confiou na fama, confiou na beleza e tudo acaba, tudo passa, né? O salmista Davi expressa isso no texto de hoje. Tudo que você tocar, ver e possuir são miragens enganosas, tá vendo? Embora muitas vezes o ser humano não queira aceitar, só pode ser feliz quando construir o edifício da vida sobre Jesus, a fonte da verdadeira paz e realização. Pena que para entender isso, muitos precisam chegar a um ponto em que não sabem mais para onde ir, nem o que fazer. Olham para todos os lados buscando uma saída, mas só encontram sombras que os deixam cada vez mais confusos. Desesperam-se, choram e buscam inutilmente uma razão para estarem vivos. O pior de tudo é que ninguém conhece sua angústia, porque ela habita no recôndito da alma. Há momentos em que você sente um vazio no coração. Há momentos que eu sinto, ainda que eu tenha intimidade com Deus, mas tem tempo
que a gente vai se distanciando, deixando o trabalho, deixando o dinheiro. Nós colocamos o trabalho sim como Deus na nossa vida. Tudo que tira a sua atenção, tudo que tira o seu olhar de Deus, se torna um Deus na sua vida, tá? Às vezes é um esporte, é a corrida, o trabalho, o sexo, tudo, bebida, até mesmo a igreja se torna ídolos, tudo. Hobby, tudo que você dorme e acorda pensando nisso, se torna um Deus na sua vida. Então nós precisamos dormir e acordar pensando em Deus, em agradá-lo, em estar na presença dele, em ter intimidade com ele, tá? Então vamos tomar cuidado, porque tudo que é vício, tudo que se torna vício, é um Deus na sua vida, tá? Tá tirando a adoração, tá tirando a glória do Pai, e Deus, ele não gosta de dividir você com nenhum outro. Deus, ele tem zelo, ele tem ciúme por sua alma, tá? Então vamos tomar cuidado, vamos tomar cuidado. Tudo o que consegue não o satisfaz. Você já pensou que você luta, você trabalha para conseguir alguma coisa e de repente conseguiu? Ai, que chato. E já quer partir para outra coisa e já entra naquele desespero de novo, nunca está satisfeito? Vamos observar, vamos pedir a santa satisfação ao nosso Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos enche de santa satisfação. Como o apóstolo Paulo nos diz, estejamos satisfeitos. Precisamos estar satisfeitos. Aleluia. Não acomodado. Há uma diferença, porque muitas vezes nós pensamos que estar satisfeito é se acomodar. Não, nós precisamos nos esforçar, precisamos trabalhar, mas a alegria do Senhor precisa ser abundante na nossa vida, tá? As coisas que nós corremos atrás para conseguir não pode tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, deixar a gente com depressão, deixar a gente doente. Não pode. A partir do momento que está acontecendo isso, tem algo errado, tá? Então, possivelmente essa coisa está sendo o seu Deus. E aí Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, tá? Você corre, não sabe exatamente atrás do quê? Eita! Se sim, lembre-se do texto bíblico de hoje. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Nós confiamos no nome do Senhor, o meu Deus, o seu Deus. É nele que nós devemos confiar. E tudo acontece no momento certo, tudo tem seu tempo. Deus, ele tem tudo projetado para a sua vida, então descansa nele, somente nele. Continue a trabalhar, sem exageros, sem adoecer, tá? Porque o trabalho se torna um Deus na nossa vida. A vontade de enricar se torna Deus na nossa vida, sabe? E é isso. Aí a gente deixa de adorar o Senhor, tá com dívida, começa a ficar depressivo, começa a ficar doente, não tem ânimo para ir à casa do Senhor, não tem desejo de orar, não faz mais o devocional que fazia antes, porque está com a mente perturbada, só atrapalha, né? Então vamos confiar no Senhor, né? É confiar. Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito querida e essa pessoa disse para mim assim: sabe aquele momento em que você não tem nada o que fazer, não sabe o que fazer e somente Deus, e está dependendo totalmente de Deus? Essa pessoa sou eu. Que bom que você está dependendo só dele. Você está dependendo do dono de todas as coisas. Você está dependendo do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
Então é só confiar e descansar que Ele vai providenciar tudo no momento dele. Vai passar por toda essa situação assim, ó. Deus faz. Deus faz. Efésios capítulo 3, 20 fala que Ele é poderoso para fazer muito mais de tudo aquilo que nós pedimos, sonhamos ou pensamos, tá? E aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele não vai parar sem que tenha concluído. Então descansa no Senhor, confia nele, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, que Ele fará o que precisa ser feito. O seu trabalho é descansar nele. Você pode confiar. Você pode confiar. E o seu trabalho é descansar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Pai, obrigada por esse momento maravilhoso. Como é bom saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Como é bom saber que o Senhor nos ama de forma extraordinária, de forma incondicional, meu Deus. Obrigada, Pai. Muito obrigada. E nessa hora eu quero fazer uma oração, Senhor, para nossos amigos e amigas que estão assistindo o Senhor este devocional, que se encontram em situação difícil, Pai, na vida financeira. Eu os abençoo na vida financeira, Pai. Em Teu nome, Senhor, eu libero em Teu nome uma bênção financeira sobre cada um dos Teus filhos que estão assistindo este vídeo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te adoramos, te exaltamos, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Em Teu nome, Senhor, eu declaro a vitória na vida do Teu servo. Eu declaro a vitória na vida da Tua serva, Senhor, que se encontra, papai, em momento difícil, em momento de tristeza, Senhor, em momento de angústia, porque o seu cartão está vencido, a conta da água venceu, a conta, Senhor, da energia venceu. Meu pai, o aluguel está para vencer e não sabe como pagar. São situações comuns da vida diária, Pai. Mas hoje, em Teu nome, eu declaro uma bênção. Eu declaro a bênção financeira sobre estas vidas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que essas pessoas possam descansar em Ti, encontrar contentamento em Ti, encontrar santa satisfação em Ti, Papai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Te exalto, te glorifico, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe o seu final de semana. Que seja glorioso. Que seja esplêndido. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.